Zcast, tudo sobre zumbido. Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do Zcast. Hoje seremos apenas eu e a Lígia, porque a gente tem muita coisa para falar sobre tratamento, né? Quais são as possibilidades terapêuticas para o paciente com zumbido, né? Porque a gente ouve muito falando, né, Lígia, não tem tratamento, não tem cura, não tem nada que se faça, existe muito charlatanismo, muita enganação. Mas, na verdade, o zumbido, ele é complexo. Eu sempre digo, quanto mais se sabe sobre o zumbido, menos o mistério existe, mais complexidade se percebe que tem, né, Lígia? Exatamente. Isso, inclusive, um pouco a gente até já falou, né, Sandra? A gente já falou aqui, os primeiros episódios, a gente falou sobre como que o zumbido aparece, qual que é a fisiopatologia, e aí, inclusive, falando, né, sobre. A gente já falou sobre a relação da perda de audição com o zumbido, a gente já, inclusive, teve um episódio inteiro aí falando sobre reabilitação auditiva em pacientes com zumbido, né? Que é um dos tipos Exatamente. de tratar, é uma das coisas que a gente faz para tratar os pacientes que têm zumbido e perda auditiva. A parte Inclusive, auditiva, acho que a gente já explorou bastante, né, em episódios passados, né? Então, para os nossos ouvintes que não ouviram ainda, vale a pena ir lá buscar, né, os episódios lá, os iniciais lá, porque olha, a gente começou falando de fato da audição, né? E daí depois a gente fala dessa parte toda atencional, né? Das dificuldades todas, né? Do paciente deixar de escutar e o que a gente pode fazer em relação àquilo, né? Só que tem mais exatamente. coisa, né? Então, assim, tem mais coisa para a gente falar, né, Lígia? Com certeza. Então, o objetivo aqui hoje é um episódio bem direto, né? Para a gente falar do que existe de possibilidades, porque tratamento de zumbido é uma coisa que existe um infinito de informações, infelizmente, muitas, né, não confiáveis. É isso. Como a Sandra falou, tem muito charlatanismo mesmo, muita gente querendo vender pílula mágica e aparelho mágico, e a gente sabe que não tem mágica, tem uma complexidade, existe né, uma condição aí multifatorial do zumbido, e existem, né, questões individuais, cada indivíduo é um com uma necessidade. Então, nosso objetivo aqui hoje é orientar um pouco do que se tem, né, Sandra? Isso. Eu sempre falo o seguinte, assim, quando o paciente chega para mim, eu tenho muito, o meu discurso é muito de separar a percepção do zumbido, ou seja, o ouvido, desculpa, o volume dele e o quanto que ele incomoda, porque assim, são situações e condições que o paciente correlaciona uma coisa com a outra, né? Então, assim, eu só me incomodo porque eu ouço, se eu não ouvisse, eu não me incomodaria. Então, a grosso modo, é como se esse raciocínio fosse correto, só que se a gente vai esmiuçar o zumbido, a gente começa a perceber que o ideal é que a gente separe. Então, assim, o fato de você ouvir não significa que você tem que se incomodar. Então, se a gente lida com o não se incomodar separadamente com o fato de você ouvir, começa a parecer mais palatável as possibilidades terapêuticas, né? Então, porque daí é aquilo, toda a ideia é vamos deixar de ouvir, porque eu deixando de ouvir, eu deixo de me incomodar. Se o raciocínio começar a ser o contrário, deixa eu deixar de me incomodar, porque eu deixando de me incomodar, existe a possibilidade de eu deixar de ouvir, aí todo o cenário começa a mudar. A história muda, assim, radicalmente, né? Então, que aí é onde começam a aparecer todas o fundamento da abordagem psíquica, que foi uma das abordagens, né? Uma das linhas de tratamento que a gente não discutiu aqui ainda, né, Lígia? Perfeito. Mas então, eu acho que só para a gente passar um pouquinho pelo que já foi dito, mas para quem está chegando hoje, antes de entrar nessa parte mais complexa, por que e para quem que a gente vai pensar, Sandra, em uma reabilitação auditiva, por exemplo? Né? Só pensando, eu concordo com você também, a gente já falou sobre isso outras vezes, eu também sempre penso em separar, tanto didaticamente, né? O que é o paciente se incomodar com perceber um zumbido, que tem um motivo ali para isso, algumas vezes ele tem uma perda auditiva que inclusive a gente precisa tratar, ou não, que a gente vai só orientar porque não demanda um cuidado específico, e tem o desconforto com o zumbido, a angústia do zumbido, então isso a gente costuma separar. Mas mesmo que em alguns casos a gente vá começar o tratamento nas duas partes, né? Medidas Sim. diferentes para abordar questões diferentes que fazem parte do mundo do zumbido,
né? E aí, pensando nessa parte mais direta ali, da parte auditiva, reabilita ou não, terapia sonora ou não, você quer explicar um pouquinho aí, até para a gente passar para frente, porque isso a gente já falou um Já pouco antes. falou, mas dá uma revisada, né? Então, assim, Exato. a parte auditiva é aquilo que eu falo. Se o paciente ele chega com perda de audição, com indicação formal, porque tem as indicações formais de uma amplificação, né, de um aparelho de audição, a gente não vai discorrer aqui as indicações cirúrgicas, né? Porque a gente tem perda de audição que tem indicação cirúrgica, né? Mas acho que o foco aqui da discussão não são esses pacientes cirúrgicos, né? São os pacientes que vêm, que têm perda de audição, assim, independente da idade do paciente, mas que daí a indicação seria de amplificar, ou seja, de colocar um aparelho de audição. Então, existem as indicações formais e as indicações relativas. As indicações formais é aquela coisa, fica muito na nossa mão. Vamos indicar o aparelho e, né, principalmente naquelas frequências ali de 500 a 2000, não se discute muito, porque daí a fala está toda ali envolvida, né? E quando você tem ali as perdas mais nos agudos, aí muitas vezes fica aquela pessoa, eu escuto, mas não entendo. Então, toda perda de audição, vai ter a indicação de você colocar o aparelho. Agora, como que vai ser a adaptação e a ligação com o zumbido, que é o tema central aqui, né, do nosso podcast, aí a situação muda de figura, né? Então, assim, infelizmente ou felizmente, ou sei lá como eu devo me referir a isso, existe como a perda de audição como sendo sinonímia do zumbido, né? Então, assim, vamos colocar o aparelho nas situações que o paciente de fato precisa de aparelho, porque daí, uma vez eu colocando o aparelho, meu zumbido está resolvido, né? Então, o que leva a uma possibilidade de frustração pós muito grande, né? Então, assim, o aparelho de audição é para audição, já está falando, aparelho auditivo, então, o aparelho de audição é para audição. Então, você vai reabilitar o paciente do ponto de vista auditivo, que isso, a longo prazo, né, e aquilo, quanto mais severo for o quadro, mais indicação existe, né, para que essa reabilitação seja feita o quanto antes, né, e quanto mais precoce você fizer isso, melhor é para o paciente, né, no processo reabilitatório, né? Agora, o quanto que isso vai fazer com que o zumbido disfarça, com que o zumbido suma, com que o zumbido melhore, com que o zumbido deixe de incomodar, aí é outra história, né? Então, porque Aí é daí outra parte da conversa, é né? outra parte da conversa. Então, assim, uma Mas coisa é assim, você organizar a audição. Agora, isso vai ser suficiente para reorganizar o zumbido? Aí vamos com calma. por isso que a gente tem que pensar no paralelo. Mas só para deixar claro que eu acho importante é que às vezes o paciente que tem o zumbido com a perda de audição, ele não chega com a queixa da perda de audição e a gente bate o pé que precisa reabilitar ele. Mas se não for melhorar meu zumbido, eu não quero. E o que é importante entender é que se tem perda de audição, ela precisa ser reabilitada. Pode até ser que só de melhorar a audição melhore muito ou um pouco o zumbido, mas a gente precisa melhorar a audição. E a audição, a perda de audição, ela acaba abrindo aí para um desenrolar de questões, acontecimentos e adaptações, né, neurais, que no final das contas, inclusive, participa da geração do zumbido. Então, não faz sentido a gente pensar em tratar o zumbido se a gente não parte do básico, que é ajustar a audição, mesmo que não necessariamente ajustar a audição vai significar a melhora total ou completa ou parcial do zumbido, né? Mas muitas vezes alguma melhora a gente até tem, Tem. né? E para a gente partir para o resto, a gente tem que estar com o paciente ouvindo, né? A gente Isso, faz não parte, tem como. E né? é o que eu sempre falo, não tem como você passar no otorrino, o otorrino perceber que você tem indicação de aparelho e essa indicação não ser formalizada, né? Se não ser orientada ou pelo menos alertada, né? Então fica aquela coisa, fica um contrassenso, inclusive, né? Então, só que daí é aquela coisa, o médico, a gente é o orientador do que o paciente deve fazer, né? Então, mas está na mão do paciente a decisão, né? E daí, infelizmente, ainda existe, né, os senões, né, relacionados aí ao aparelho de audição, o que é uma pena, né? Porque perde-se muito tempo, né? E leva-se a possíveis atrasos, né, nesse processo como um todo de reorganização central, né? Então é Exato. complexo, né? Ok, então acho que sobre reabilitação auditiva está É. falado. E tem um detalhe em relação à terapia sonora, porque assim, tudo isso é terapia sonora, né? Mas quando a gente fala de gerador de som, né, para o paciente
é, ouvir o zumbido, ou mascarar o zumbido, né? Ou perceber menos o zumbido, que é aquilo que eu falo. Se a gente tenta não se incomodar através da não percepção, isso o tamanho da entrega é menor do que se o raciocínio for o inverso, ou seja, tente deixar de se incomodar, que daí você consequentemente deixa de ouvir, né? Então, que é assim. Eu contraindico a terapia sonora? Não, eu não contraindico, mas é aquilo que eu sempre falo, o paciente ele tem que saber para que aquilo funciona e o máximo que aquilo pode entregar. Então, assim, uma terapia sonora do que a gente chama um gerador de som, o que que ele vai fazer? Ele vai trazer um alívio circunstancial, né? Ele vai, é aquela coisa, é o não enfrentamento, né? Já que a gente vai falar da abordagem psíquica daqui a pouco. Então, é o não enfrentamento. Então, é o lidar mal com o zumbido, né? E daí, no fato dele lidar mal, como ele não enfrenta aquilo, né? Porque é muito ruim mesmo, ele coloca a terapia sonora. Então, é ruim? Não. Mas a gente sabe que o máximo que ela vai entregar é isso. Então, assim, ela vai dar aquele alívio. Mas o quanto que isso vai reabilitar de forma sustentada o paciente ao longo do tempo, aí a história a história já é outra. Então, ou seja, não espere da terapia sonora, independente de qual terapia for, né? Mais do que ela pode entregar. Ai, mas tem paciente que fica super bem. Tá ótimo, tá ótimo. Só que tem paciente que não, né? Então, assim, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Mesmo sabendo que tem alguns pacientes que com terapia. Tem paciente que fala, não, para mim isso aqui tá tudo resolvido. Amplificou e colocou um chiado atrás, tá tudo certo. E tá tudo bem. Então, assim, é aquela coisa, tem terapias para todos os pacientes, né? Só que daí a gente tem que. Quem está do nosso lado aqui, do profissional, a gente tem que saber e não se assustar se o paciente por acaso volta dizendo: olha, não estou legal, eu coloquei isso aqui, mas sei lá, não estou bem ainda, né? Então, ou seja, mais coisa precisa ser feita para aquele indivíduo. Não é isso? Perfeito. E é só para, né, se alguém que esteja chegando agora aí, terapia sonora a gente pode fazer, né, tanto com o recurso que tem nos aparelhos de amplificação, os aparelhos auditivos, né, a gente pode, esse recurso pode ser ativado e aí ele vai servir para fazer esse mascaramento, né, parcial do zumbido, ou existem geradores de ruído externo, que o paciente às vezes compra, tem paciente que já chega assim, comprei na internet, é esse aqui, tal, ou compra em loja de aparelho, para fazer esse mesmo papel, mas ali com o som no ambiente. Eu concordo muito, Sandra. O que eu vejo é que muitas vezes o paciente ele já vem com a terapia sonora por aplicativo, achou um canal no YouTube que tem não sei quantas playlists do não sei o que, aplicativo, e ele já vem tentando isso, já é uma coisa que ele usa, e às vezes o paciente ele até fala, olha, eu estou péssimo e eu só durmo se fizer isso. Então ele até já está fazendo, mas não está bem. Né? Então isso eu vejo, mas tudo bem, se aquilo ainda te ajuda, eu não quero guerra com ninguém, não vou também tirar esse recurso, mas eu também tenho muito cuidado também ao indicar, porque às vezes eu acho que o paciente até entra numa outra condição ali de sempre estar lembrando ali, não, agora eu vou entrar aqui no aplicativo para colocar o meu som que vai mascarar. Pronto, ele já ativa e começa a pensar no zumbi dele naquela hora. E fica ali medindo, e fica buscando, comparando se aquele som tá bom. Quando isso passa ali para o paciente fica ali tendo esse manejo na É mão, a às vezes, muitas vezes. necessidade, né? É a necessidade. Ele não Eu acho consegue que às ficar vezes sem. traz a atenção para o que a gente quer tirar, muitas vezes eu Sim. acho. Mas é um recurso que muitas vezes ajuda. Eu não sei o que que você acha, Sandra, mas eu acho que os pacientes que eu vejo que têm mais benefício de um gerador de ruído são os quadros mais agudos, que às vezes nem é o perfil do paciente que vai ter aquele desconforto crônico com o zumbido, mas de repente ele teve uma surdez súbita e está assustado, incomodado com o zumbido que não tinha, apareceu. E às vezes nem é o paciente que vai ter essa queixa crônica, mas para o paciente crônico mesmo, eu acho que É. não vejo assim. Tem duas situações. Tem o agudo, que assim, sem ninguém nem orientar, ele já começa a ligar, né? Aquela coisa, então, é como se fosse intuitivo, né? E tem os pacientes em sofrimento que eu costumo falar franco, né? Assim, o sofrimento é tamanho, o tamanho. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que aqueles quadros dramáticos, né? Que é do zumbido intrusivo, né? É como se ela tivesse vestida de zumbido, sabe? Assim, é uma coisa tão marcante, tão dramática, né?
E que é aquela coisa, eu sempre falo, nunca menospreze o zumbido de ninguém, porque ele tem capacidade de ser devastador no paciente mesmo, né? E ela passa 24 horas do dia, literalmente, assim, quase literalmente, porque ela só tira para tomar, só tira para tomar banho, então, assim, sei lá, 10, 15 minutos do dia dela, ela fica sem gerador de som. Ela dorme com o gerador de som. Ou seja, isso é o nível de inabilidade que ela demonstra ao fazer isso é tamanho com o zumbido que aí você vê o drama que ela está vivendo, né? Então, assim, então para quem está do outro lado, para o prescritor, no caso nós, então assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é aquela coisa, essa é a forma mais confortável de se deixar o paciente, tipo, sabe? Ele absolutamente refém de uma tecnologia e se quebra, e se perde, e se roubam, e se falta Eu tenho um bateria, paciente, né? tem um Então, paciente que passou exatamente por essa situação, e só que o que chegou no som que mais acalmou ele foi de um aparelhinho, um brinquedinho que chama spinner, que é uma rodinha que fica girando com o dedo, e aí ele ficava com aquilo o tempo inteiro, e durante a consulta, e na sala de espera, e quando ele chegou, que eu vi ele já com isso na sala de espera, eu falei, meu Deus. é, Então, assim, ele acabou criando também tinha um comportamento mais obsessivo compulsivo, então a gente tem que ter cuidado com isso também, né? isso. Porque é assim, Vira uma veja, dependência. porque olha a sensação e percepção e a realidade, na verdade, né? Assim, ele é uma terapia, a terapia sonora, ela é uma terapia, só que quanto mais o paciente se torna dependente dessa terapia, pior ele está. Pior ele está. Então, é isso, é paciente que precisa ir no banheiro e vai e liga o som. Hum, Se não for tomar banho, né? Se for para, sabe, usar o banheiro. Então, ou seja, existe esse paciente, assim, ele não consegue ficar 1, 2 minutos ouvindo o zumbido dele. Então, ou seja, quanto mais ela é orientada, a gente vai usar. Mas a gente tem que estar no lado do profissional ciente desses riscos em potencial. Só que, ao mesmo tempo, ele é um alívio, ele é uma pessoa sem isso, a paciente de ontem, ela fala, sem isso, ela pensamentos autoagressivos ela tinha gerado. hum, Entendeu? Então é como se tivesse sido a salvação naquela ocasião, né? Mas não é o tratamento definitivo. uhum. Entendeu? Não é isso? Exatamente. É. Ok, vamos para o próximo. Vamos pro próximo. Ó, vamos falar um pouquinho sobre medicação? Medicação para zumbido. Existe? Existe a pílula mágica para zumbido? Sim ou não? Resposta direta. Não, Não. não. Você usa medicamentos para os seus pacientes com zumbido? Mudei a forma de perguntar. Sim ou não? Eu uso. Muito Eu bom. uso, mas não é para o zumbido, né? Então, eu uso para a condição que ele está apresentando. Então, assim, aí a gente usa, porque é aquela coisa, não existe medicamento para zumbido, né? Mas aí você vai usar o quê? Para os quadros ansiosos, para os quadros depressivos. Muitas vezes a gente precisa de um apoio em conjunto do psiquiatra, né? Dependendo da intensidade dessas questões psiquiátricas, Perfeito. psiquiátricas, né? Então, existem questões que vêm associadas e que são muitas vezes fatores de piora, fatores de gatilho e que a gente precisa tratar. Por isso que a Isso, gente precisa avaliar cada caso individualmente, não dá para ter uma isso. receitinha de bolo, mas eu concordo, né? O zumbido vem acompanhado de um quadro ansioso, a ansiedade precisa ser tratada, se vem acompanhado de um quadro de insônia, a insônia precisa ser tratada. Isso. E nem estou dizendo, tá, gente, que o tratamento da ansiedade é sempre medicação, que o tratamento da insônia é sempre medicação, mas então a gente avalia sim cada caso, e Uhum. quando a gente acha que a medicação vai ajudar, sim, paciente que vem para tratamento de zumbido vai receber uma medicação específica de acordo com o que se entender que pode ajudar, né? Isso. E medicações, É, inclusive, para questões musculares, né? Então, existem as contraturas musculares, que daí a gente pode usar, os relaxantes, né, musculares. Mas é a mesma coisa do que a gente falou da terapia sonora. Então, assim, você vai deixar um paciente usando o resto da vida um relaxante muscular para ele não ficar, sabe, incomodado com o zumbido dele ou que esse volume do mas zumbido. Sandrita, você já passou aí, eu que joguei essa bola, né, da medicação, e aí você entrou no relaxante muscular. Então, a gente está pensando aí já no zumbido somatosensorial, né? Só para Isso. situar quem está aqui, porque a gente falou tratar com medicação ansiedade, tratar com medicação quando tem insônia ou alguma outra coisa. Agora, nem todo mundo aí tem conhecimento sobre a questão do componente somatosensorial, né? Então,
Existem pacientes nos quais o zumbido sofre uma interferência, né, do sistema musculoesquelético, que é o chamado zumbido somatosensorial. E aí, quando a gente precisa tratar isso também, relaxante muscular, algumas vezes concordo com você que Isso. não é assim o que mais vai resolver, mas às vezes ele dá uma ajudinha, né? Que mais? Aí a gente também Às vezes ele encaminha. alivia, mas é a mesma coisa. Então, assim, você vai usar e o paciente ele percebe melhora, né? Mas é aquela Sim. coisa, e os efeitos colaterais relacionados a isso, né? Assim, o tamanho do paciente com a dose que vai ser usada. Então, assim, você tá, ali é um tratamento, o quanto que isso é a longo prazo, o quanto é, na verdade, intermitente, sabe assim, é temporário, né? Então, assim, agora, o que que se aprende Na muito? minha opinião, é sempre temporário, tá? Se for por longo prazo, vem um monte de efeito colateral, vem Isso. pior, se o paciente tem apneia, piora a apneia, É. né? Assim, na minha rotina é uma conduta ali de pouco tempo, mas até para o paciente sentir que não, tem alguma coisa. Quando a gente encontra ali, né, o paciente que tem um componente somatosensorial importante e isso acaba sendo mais palpável e visível, o paciente, eu acho que faz bem para o paciente ele entender que ele pode ser ajudado com questões bem objetivas, né? O próprio encaminhamento que a gente faz muitas vezes para o fisioterapeuta, que costuma ajudar muito esse componente, né? Mas às vezes eu dou ele um relaxante muscular e costuma ter alguma ajuda, que não acho que é a maior, mas tá no nosso arsenal. Exatamente. Mais um. Eu concordo plenamente. Eu concordo Eu prescrevo pouquíssimo, assim, medicação no geral, não é que eu não prescreva, mas prescrevo pouquíssimo. Meu receituário aqui, ele dura muito tempo, entendeu? De qualquer tipo dele, de qualquer cor, né? Porque é aquela coisa, assim, não é que eu não, eu sou anti prescrição medicamentosa para o zumbido, mas a gente tem que estar muito pé no chão, né? Aquela coisa, pé no chão do quanto que isso pode entregar, né? Mas que traz alívios, né? Momentâneos, circunstanciais, temporários, tudo isso as medicações trazem. Não indiretamente para o zumbido, né? Porque é aquela lá, a gente vai em cima do problema em si, isso que a gente acabou de falar, ansiedade, depressão, nem sempre eu tratando diretamente, mas isso, o envolvimento somatosensorial, mas aí isso pode ter, né, alguma repercussão em cima no volume do zumbido e no grau de desconforto, né, que o zumbido pode Isso muitas apresentar. vezes é importantíssimo. Nossa, paciente, só de ter isso, de perceber que é capaz de melhorar, né, não só a redução em si das questões objetivas, da intensidade e tudo, mas o paciente fala, poxa vida, isso é passível de melhora, né? Então isso diminui a angústia também, né? Diminui a percepção, a sensação, traz mais esperança. Eu acho que é uma mágica, muitas vezes, assim, para o paciente. Exatamente, é. E vamos entrar agora para a gente encerrar essa conversa na parte psíquica, tratamento ali da parte mais psíquica, que sim, em alguns momentos a gente indica, para alguns pacientes a gente indica medicação e tudo mais, mas tem mais, né? Tem. Inclusive, algo que foi muito falado, né, recentemente aí no Zumbi Summit, que foi um evento maravilhoso, que já tive várias notícias aí que foi um sucesso. Infelizmente, eu não pude estar presente esse ano, mas vocês falaram muito sobre a TCC, né, Terapia Isso. Cognitivo-Comportamental. Conta um pouquinho aí para os nossos É, ouvintes é um evento, sobre. só para contextualizar, né, que o Zumbi do Summit é um evento que é dirigido por mim, vamos dizer assim, né, dirigido por mim, ele teve a sua quinta edição esse ano. Cada ano eu fiz com enfoques diferentes, né, e esse ano foi em cima da TCC mesmo, né, que é o que é TCC? É Terapia Cognitivo-Comportamental, ou seja, os 2 dias do Summit foi falando da angústia, né, que o zumbido pode gerar, né. Então, que é aquilo, o paciente ele está. Aqui a palavra doente é meio pesada, mas ele está adoecido por conta desse som, né? Então, ele tem uma interferência tamanha na qualidade de vida do paciente que o paciente, na verdade, adoece, né? E daí é o que eu sempre falo, assim, muitas vezes não, assim, categoricamente quase sempre a obviedade do zumbido ela é buscada, né? Então, assim, procura-se o que é a lógica, o óbvio, né? Então, assim, o que que aconteceu, em cima daquilo que aconteceu, eu comecei o zumbido e em cima disso eu comecei a me incomodar, porque daí é aquela associação que a gente falou no começo, né?
E no olhar psíquico, né, não sei para quem estiver nos ouvindo, quanto que o psique familiar, né, a todos vocês que nos ouvem, ele às vezes geralmente, né, ele é confuso, isso dá humanidade, hein? Isso não são nos pacientes com zumbido. Ele é sem lógica, ele traz contradições, ele traz paradoxos. Então, essa questão não óbvia e não lógica que todos nós temos nos nossos inconscientes ou subconscientes, isso está envolvido com zumbido. Então, assim, quando se fala da importância da abordagem da psicoterapia no paciente com zumbido, no formato terapia cognitiva comportamental, na verdade, eu sempre falo, é muito superficial chamar e rotular o zumbido como algo psicológico, né? Mas, na verdade, existe uma trama e um envolvimento desse som, né, com essas disfunções, né, psíquicas, que daí dá toda essa problemática, né? Então, o que parece muito óbvio ali, na verdade, é como se ele guardasse, eu sempre brinco assim, traz um enigma atrás dessa informação, né, que é o próprio zumbido, que daí, na abordagem psicoterápica, toda a ideia é transformar isso em lógico, sem paradoxos, né? E que daí o paciente comece a entender categoricamente o que se passa no nível não consciente dele, né? Para que ele comece a associar, né, a essa relação que o cérebro fez com o zumbido, né? Então, assim, a abordagem psíquica, ela é, assim, de extremíssima... de extremíssimo valor, né? Porque ele consegue entregar um resultado muito mais, com mais sustentação, com mais estabilização do indivíduo, né? Ele perde a vulnerabilidade, ele perde porque daí o paciente fica muito vulnerável, né, com o zumbido, né? Ele fica muito na incerteza do que o zumbido, até onde isso vai e tudo mais, né? Então, assim, eu sempre digo, é trazer o paciente para fincar o pé no chão, e mesmo que o zumbido faça o que for do ponto de vista de volume, o paciente ele fica muito de pé, entendeu? Então, eu sou fã, para quem me conhece, eu sou fã condicional da abordagem psíquica, porque é aquela coisa, eu sei como o paciente fica nessa pós-abordagem, né? Então, o paciente muda, assim, ele é outro paciente, né? E a gente, com essa abordagem, a gente está tratando o que realmente é o distúrbio do zumbido, né? E as consequências dele, né? Porque, como a gente já falou algumas vezes, né? Perceber o zumbido apenas nem chega a ser lá um problema, né? Tem pessoas que percebem um zumbido e não se incomodam e nunca vão nem procurar um médico. Agora, se a gente está falando de algo, né, de um desenrolar de sentimentos, sensações, emoções que são provocados em consequência do zumbido, né, que é o distúrbio real do zumbido, aí a gente está, né, direcionando, né, canalizando ali uma energia e direcionando o tratamento para isso, né? Exatamente. Então, assim, que daí é aquela coisa, no que você faz, o paciente, uma vez incomodado com o zumbido, eu sempre falo, se ele está incomodado, a área psíquica dele está envolvida, certo? Só que o envolvimento com esta condição, assim, de um psique que está, e que não é para ser entendido de forma pejorativa, não são os pacientes com zumbido que são assim, tá certo? Pode ser mais frequente a gente encontrar pacientes com essa condição mental, vamos dizer. Mas, na verdade, a condição mental dos pacientes é a do ser humano, são das pessoas, entendeu? Só que, na verdade, é aquela condição linkada àquele ruído, entendeu? Perfeito. E para quem, para qual paciente que está indicada a TCC? Ó, Você pacientes que se consegue? incomodam e Uhum. pacientes que estão desfuncionalizados por conta do zumbido, ou seja, ele deixa de realizar as suas coisas. E outra coisa, quando a tomada de decisão de qualquer coisa da vida do indivíduo é determinada pelo zumbido. Isso é a É. coisa mais agressiva que o paciente. Ou seja, eu não vou naquela festa por causa do zumbido. Eu não vou fazer isso por conta do zumbido. Eu vou dormir cedo por conta do zumbido. Eu tenho que usar a terapia sonora por causa do zumbido. Ou seja, quem está escolhendo aquelas coisas não é a pessoa, é o zumbido.
Então, Total disfuncionalidade, né? Então, assim, é, resumindo, não sei se você concorda, mas eu acho que todo paciente com zumbido tem indicação. Nem todos vão concordar, vão querer, vão estar abertos. Não significa que eles não melhorariam se não fosse com isso, que outras terapias não possam melhorar, mas, a princípio, sim, porque se ele é paciente, ele chegou porque está incomodado. Então, a princípio, qualquer um pode se beneficiar, né? Nem sempre é fácil a gente convencer, nem sempre o paciente está disposto a enfrentar, né? Mas eu concordo, se tem um que a gente gostaria muito que passasse por esse processo, né, da TCC, é esse paciente que está super disfuncional, né? A gente fica assim, nossa, querendo ver esse paciente melhor, querendo ver ele vencendo essas dificuldades, esse monstro, né? E aí a TCC realmente, eu acho que ela casa muito bem com essa demanda, mas acho que para qualquer paciente, né? Se é paciente é porque está para incomodado. qualquer paciente, para qualquer paciente. E É. só antes de finalizar, teve, né, agora nesse summit também a participação de uma queridíssima, que ela inclusive foi uma das nossas convidadas, que foi a Cláudia Candelô, que ela chamou muito bem a atenção para o olhar para o corpo como um todo. A existência do corpo como um todo, ou seja, será que é só a abordagem psíquica, como se fosse um adendo, sabe? Assim, ou seja, temos isso, temos essa abordagem que ela é fantástica, que ela entrega muitos resultados, né? Não são para todos os pacientes, né? Mas eu vou dizer que 70 a 80% dos pacientes se resolvem muito bem do ponto de vista de angústia por conta da abordagem do formato TCC. Mas você, aquela coisa, mostrar para o paciente que ele tem um corpo, isso tudo, mesmo que pareça estranho, faz todo sentido. Voltou, Sandrinha, Lígia? para mim travou. Eu não te ouvi nesse último pedacinho que você estava Oi? falando da Cláudia. Você ficou tudo bem, né? Você que gravou, tudo bem. Acho que não. Tá, eu falei aqui, acho que daí foi. Depois a gente dá uma olhadinha. Mas Tá, porque só eu fiquei. falando de novo, para daí depois fazer, talvez tenha que fazer uma edição aí. Tá, aham. Mas só um adendo em relação à abordagem psicoterápica é o entendimento do paciente e o olhar para o corpo como um todo, sabe? É como se fosse aquela coisa que parece muito, tipo, sem sentido, mas é perceber que o corpo existe, sabe assim? Então, assim, nós temos uma mente que funciona, mas temos um corpo também que funciona, ou seja, olhar para isso tudo como um conjunto, né? E daí isso, essa casadinha com a TCC, ela pode agregar, não são para todos os pacientes, nem todo mundo tem paciência, nem todo mundo, sabe, tá como se fosse na vibração daquilo, desse tipo de abordagem, mas ela pode ser muito bem-vinda, sabe, em contextos diversos, né, em pacientes diversos, né. E daí eu acho que é Nossa, isso, né, Lígia? Acho que a proposta do que a gente tinha que falar, a gente vai deixar um Zcast, um episódio só para falar da abordagem psíquica, que eu acho que merece mais detalhamento, né? Mas aí vai sim. ser em algum momento muito breve. Sim, vamos falar. A gente vai ter também uma oportunidade para falar sobre o soma sensorial. A gente vai aprofundando um pouco mais em cada um, mas achei importante a gente ter essa visão geral, esse panorama do que se tem, o que se faz, né? Porque eu Isso, acho que isso ajuda a direcionar, né? A trazer um isso. pouco aí do que se é feito. Mas Eu foi acho que muito o bom, grande recado, Sandra. eu tenho um grande recado, porque assim, os Diga. pacientes, eles têm uma grande preocupação de que se o zumbido tem cura ou não. O meu recado é, se preocupem em deixar de se incomodar, de procurar tratamentos para você deixar de se incomodar, porque a cura seria deixar de perceber. Então, assim, você procurando abordagens, terapias que vão fazer com que você deixe de se incomodar, o deixar de perceber é consequência, entendeu? Então, essa prometer cura a gente não tem como, né? Nem a ciência entregou isso ainda, né? Isso não é um problema, isso é uma realidade, entendeu? Ou seja, a cura ela não vai ser entregue, ela pode acontecer, certo? Em diversos pacientes, né? Mas nós entregarmos isso como expectativa eu sempre digo, é quase criminoso, né? Então, Com certeza. né? E geralmente, eu não sei se você percebe isso, mas quando o paciente está ali
franco sofrimento, buscando, às vezes ele mesmo nos confronta com essa questão. Ah, eu preciso de... vai resolver, vai curar, vou deixar de perceber, mas os pacientes que caminham bem no tratamento e que deixam de se incomodar, no final realmente eles deixaram de se incomodar muitas vezes. Eles estão ainda percebendo, mas eles estão felizes. E eles falam, não, mas Isso, está tudo bem, estou bem, já estou em outra. Estou isso, preocupado com outras coisas. Isso os próprios exatamente. pacientes trazem, não É, é que nós estamos, né? É normal a gente ver isso. Do mesmo jeito que a gente entende a angústia de quem está em sofrimento, de imaginar que não vai conseguir ser feliz se o zumbido não desaparecer, acredite, diminuir a angústia, diminuir o sofrimento, muitas vezes é esquecer mesmo e deixar, muitas vezes, de exatamente. perceber ou perceber assim, pouco, muito menos. E, Exatamente. né? Exatamente. Muito bom. Sensacional. Então, né? Como é que é? Terminamos mais um episódio, mas muitos outros estão por vir aí, né? Porque a gente tem uma lista gigante de convidados, sem falar de nós mesmas, né? Nós duas aqui O assunto sempre é mantendo infinito. aqui a produção. A gente adora falar sobre isso, sempre tem. Outra coisa, né, que a gente sempre comenta, as dúvidas, as ideias de assunto são bem-vindas também. Então, continuem aí nos acompanhando, deem a sua opinião, deixem recados, tirem dúvidas e aguardem os próximos episódios. Exatamente. Aí nos vemos em muito breve. Isso, até É, breve. Tchau, tchau, Sandrinha. beijo. Beijo. Uma terapia sonora do que a gente chama um gerador de som, o que que ele vai fazer? Ele vai trazer um alívio circunstancial, né? Ele vai, é aquela coisa, é o não enfrentamento, né? Já que a gente vai falar da abordagem psíquica daqui a pouco. Então, é o não enfrentamento. Então, é o lidar mal com o zumbido, né? E daí, no fato dele lidar mal, como ele não enfrenta aquilo, né? Porque é muito ruim mesmo, ele coloca a terapia sonora. Então, é ruim? Não. Mas a gente sabe que o máximo que ela vai entregar é isso. Então, assim, ela vai dar aquele alívio, mas o quanto que isso vai reabilitar de forma sustentada o paciente ao longo do tempo, aí a história a história já é outra. Então, ou seja, não espere da terapia sonora, independente de qual terapia for, né? Mais do que ela pode entregar. Ai, mas tem paciente que fica super bem. Tá ótimo, tá ótimo. Só que tem paciente que não, né? Então, assim, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Mesmo sabendo que tem alguns pacientes que com terapia. Tem paciente que fala, não, para mim isso aqui tá tudo resolvido. Amplificou e colocou um chiado atrás, tá tudo certo. E tá tudo bem. Então, assim, é aquela coisa, tem terapias para todos os pacientes, né? Só que daí a gente tem que. Quem está do nosso lado aqui, do profissional, a gente tem que saber e não se assustar se o paciente por acaso volta dizendo: olha, não estou legal, eu coloquei isso aqui, mas sei lá, não estou bem ainda, né? Então, ou seja, mais coisa precisa ser feita para aquele indivíduo. Não é isso? Perfeito. E é só para, né, se alguém que esteja chegando agora aí, terapia sonora a gente pode fazer, né, tanto com o recurso que tem nos aparelhos de amplificação, os aparelhos auditivos, né, a gente pode, esse recurso pode ser ativado e ele vai servir para fazer esse mascaramento, né, parcial do zumbido, ou existem geradores de ruído externo, que o paciente às vezes compra, tem paciente que já chega assim, comprei na internet, é esse aqui, tal, ou compra em loja de aparelho, para fazer esse mesmo papel, mas ali com o som no ambiente. Eu concordo muito, Sandra. O que eu vejo é que muitas vezes o paciente ele já vem com a terapia sonora por aplicativo, achou um canal no YouTube que tem não sei quantas playlists do não sei o que, aplicativo, e ele já vem tentando isso, já é uma coisa que ele usa, e às vezes o paciente ele até fala, olha, eu estou péssimo e eu só durmo se fizer isso. Então ele até já está fazendo, mas não está bem. Isso. Né? Então isso eu vejo, mas tudo bem, se aquilo ainda te ajuda, eu não quero guerra com ninguém, não vou também tirar esse recurso, mas eu também tenho muito cuidado também ao indicar, porque às vezes eu acho que o paciente até entra numa outra condição ali de sempre estar lembrando ali, não, agora eu vou entrar aqui no aplicativo
para colocar o meu som que vai mascarar. Pronto, ele já ativa e começa a pensar no zumbido ali naquela hora. E fica ali medindo, e fica buscando, comparando se aquele som tá bom. Quando isso passa ali para o paciente fica ali tendo esse manejo na É mão, a às vezes muitas vezes. necessidade, né? É a necessidade. Ele não Eu acho consegue que às ficar vezes sem. traz a atenção para o que a gente quer tirar, muitas vezes eu Isso. acho. Mas é um recurso que muitas vezes ajuda. Eu não sei o que você acha, Sandra, mas eu acho que os pacientes que eu vejo que têm mais benefício de um gerador de ruído são os quadros mais agudos, que às vezes nem é o perfil do paciente que vai ter aquele desconforto crônico com o zumbido, mas de repente ele teve uma surdez súbita e está assustado, incomodado com o zumbido que não tinha, apareceu. E às vezes nem é o paciente que vai ter essa queixa crônica, mas para o paciente crônico mesmo, eu acho que É. não vejo assim. Tem duas situações. Tem o agudo, que assim, sem ninguém nem orientar, ele já começa a ligar, né? Aquela coisa, então, é como se fosse intuitivo, né? E tem os pacientes em sofrimento, que eu costumo falar franco, né? Assim, o sofrimento é tamanho, o tamanho. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que aqueles quadros dramáticos, né? Que é do zumbido intrusivo, né? É como se ela tivesse vestido de zumbido, sabe assim? É uma coisa tão marcante, tão, tão dramática, né? E que é aquela coisa, eu sempre falo, nunca menospreze o zumbido de ninguém, porque ele tem capacidade de ser devastador no paciente mesmo, né? E ela passa 24 horas do dia, literalmente, assim, quase literalmente, porque ela só tira para tomar banho, então, assim, sei lá, 10, 15 minutos do dia dela, ela fica sem gerador de som. Ela dorme com o gerador de som. Ou seja, isso é o nível de inabilidade que ela demonstra ao fazer isso é tamanho com o zumbido, que aí você vê o drama que ela está vivendo, né? Então, assim, para quem está do outro lado, para o prescritor, no caso nós, então assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque é aquela coisa, essa é a forma mais confortável de se deixar o paciente. Tipo, sabe? Ele absolutamente refém de uma tecnologia e se quebra, e se perde, e se roubam, e se falta Eu tenho um bateria, paciente, né? tenho um Então, paciente que passou exatamente por essa situação, e só que o que chegou no som que mais acalmou ele foi de um aparelhinho, um brinquedinho que chama spinner, que é uma rodinha que fica girando com o dedo, e aí ele ficava com aquilo o tempo inteiro, e durante a consulta, e na sala de espera, e quando ele chegou, que eu vi ele já com isso na sala de espera, eu falei, meu Deus. é, Então, assim, ele acabou criando também tinha um comportamento mais obsessivo compulsivo, então a gente tem que ter cuidado com isso também, né? isso. Porque é assim, Vira uma veja, dependência. porque olha a sensação e percepção e a realidade, na verdade, né? Assim, ele é uma terapia, a terapia sonora, ela é uma terapia, só que quanto mais o paciente se torna dependente dessa terapia, pior ele está. Pior ele está. Então, é isso, é paciente que precisa ir no banheiro e vai e liga o som. Hum, Se não for tomar banho, né? Se for para, sabe, usar o banheiro. Então, ou seja, existe esse paciente, assim, ele não consegue ficar 1, 2 minutos ouvindo o zumbido dele. Então, ou seja, quanto mais ela é orientada, a gente vai usar. Mas a gente tem que estar no lado do profissional ciente desses riscos em potencial. Só que, ao mesmo tempo, ele é um alívio, ele é uma pessoa sem isso, a paciente de ontem, ela fala, sem isso, ela pensamentos autoagressivos ela tinha gerado. hum, Entendeu? Então é como se tivesse sido a salvação naquela ocasião, né? Mas não é o tratamento definitivo. uhum. Entendeu? Não é isso? Exatamente. É. Ok, vamos para o próximo. Vamos pro próximo. Ó, vamos falar um pouquinho sobre medicação? Medicação para zumbido. Existe a pílula mágica para zumbido? Sim ou não? Resposta direta. Não, Não. não. Você usa medicamentos para os seus pacientes com zumbido? Mudei a forma de perguntar. Sim ou não? Eu uso. Muito bom. Eu uso, mas não é para o zumbido, né? Então, eu uso para a condição que ele está apresentando. Então, assim, aí a gente usa, porque é aquela coisa, não existe medicamento para zumbido, né? Mas aí você vai usar o quê? Para os quadros ansiosos, para os quadros depressivos. Muitas vezes a gente precisa de um apoio em conjunto do psiquiatra, né? Dependendo da intensidade dessas questões psiquiátricas, Perfeito. psiquiátricas, né? Então, existem questões que vêm associadas e que são muitas vezes fatores de piora, fatores de gatilho, e que a gente precisa tratar. Por isso que a Isso. gente precisa avaliar cada caso individualmente, não dá para
para ter uma Isso. receitinha de bolo, mas eu concordo, né? O zumbido vem acompanhado de um quadro ansioso, a ansiedade precisa ser tratada, se vem acompanhado de um quadro de insônia, a insônia precisa ser tratada. Isso. E nem estou dizendo, tá, gente, que o tratamento da ansiedade é sempre medicação, que o tratamento da insônia é sempre medicação, mas então a gente avalia sim cada caso, e Uhum. quando a gente acha que a medicação vai ajudar, sim, paciente que vem para tratamento de zumbido vai receber uma medicação específica de acordo com o que se entender que pode ajudar, né? Isso. E medicações, inclusive, para questões musculares, né? Então, existem as contraturas musculares, que daí a gente pode usar os relaxantes, né, musculares. Mas é a mesma coisa do que a gente falou da terapia sonora. Então, assim, você vai deixar um paciente usando o resto da vida um relaxante muscular para ele não ficar, sabe, incomodado com o zumbido dele ou que esse volume do Mas, zumbido. Sandra, você já passou aí, eu que joguei essa bola, né, da medicação, e aí você entrou no relaxante muscular. Então, a gente está pensando aí já no zumbido somatosensorial, né? Só para situar quem está aqui, porque a gente falou tratar com medicação ansiedade, tratar com medicação quando tem insônia ou alguma outra coisa. Agora, nem todo mundo aí tem o conhecimento sobre a questão do componente somatosensorial, né? Então, existem pacientes nos quais o zumbido sofre uma interferência, né, do sistema musculoesquelético, que é o chamado zumbido somatosensorial. E aí, quando a gente precisa tratar isso também, relaxante muscular, algumas vezes concordo com você que Isso. não é assim o que mais vai resolver, mas às vezes ele dá uma ajudinha, né? Que mais? Aí a gente também Às vezes ele encaminha. alivia, mas é a mesma coisa. Então, assim, você vai usar e o paciente ele percebe melhora, né? Mas é aquela Sim, coisa, e os efeitos colaterais relacionados a isso, né? Assim, o tamanho do paciente com a dose que vai ser usada. Então, sim. assim, você tá, ali é um tratamento, o quanto que isso é a longo prazo, ou quanto é, na verdade, intermitente, sabe assim, é temporário, né? Então, assim, agora, o que que se aprende Na muito? minha opinião, é sempre temporário, tá? Se for por longo prazo, vem um monte de efeito colateral, vem Isso. pior, se o paciente tem apneia, piora a apneia, É. né? Assim, na minha rotina é uma conduta ali de pouco tempo, mas até para o paciente sentir que não, tem alguma coisa. Quando a gente encontra ali, né, o paciente que tem um componente somatosensorial importante e isso acaba sendo mais palpável e visível, o paciente, eu acho que faz bem para o paciente ele entender que ele pode ser ajudado com questões bem objetivas, né? O próprio encaminhamento que a gente faz muitas vezes para o fisioterapeuta, que costuma ajudar muito esse componente, né? Mas às vezes eu dou ele um relaxante muscular e costuma ter alguma ajuda, que não acho que a maior, mas tá no nosso arsenal. Exatamente. Mais um. Eu concordo plenamente. Eu concordo Eu prescrevo pouquíssimo, assim, medicação no geral, não é que eu não prescreva, mas prescrevo pouquíssimo. Meu receituário aqui, ele dura muito tempo, entendeu? De qualquer tipo dele, de qualquer cor, né? Porque é aquela coisa, assim, não é que eu sou anti prescrição medicamentosa para o zumbido, mas a gente tem que estar muito pé no chão, né? Aquela coisa, pé no chão do quanto que isso pode entregar, né? Mas que traz alívios, né? Momentâneos, circunstanciais, temporários, tudo isso as medicações trazem. Não indiretamente para o zumbido, né? Porque é aquela lá, a gente vai em cima do problema em si, isso que a gente acabou de falar, ansiedade, depressão, nem sempre eu tratando diretamente, mas isso, o envolvimento somassensorial, mas aí isso pode ter, né, alguma repercussão em cima no volume do zumbido e no grau de desconforto, né, que o zumbido pode Isso muitas apresentar. vezes é importantíssimo. Nossa, paciente, só de ter isso, de perceber que é capaz de melhorar, né, não só a redução em si das questões objetivas, da intensidade e tudo, mas o paciente fala, poxa vida, isso é passível de melhora, né? Então isso diminui a angústia também, né? Diminui a percepção, a sensação, traz mais esperança. Eu acho que é uma mágica, muitas vezes, assim, para o paciente. Exatamente, é. E vamos entrar agora para a gente encerrar essa conversa na parte psíquica, tratamento ali da parte mais psíquica, que sim, em alguns momentos a gente indica, para alguns pacientes a gente indica medicação e tudo mais, mas tem mais, né? Tem. Inclusive, algo
que foi muito falado, né, recentemente aí no Zumbido Summit, que foi um evento maravilhoso, que já tive várias notícias aí que foi um sucesso. Infelizmente eu não pude estar presente esse ano, mas vocês falaram muito sobre a TCC, né, Terapia Isso. Cognitivo-Comportamental. Conta um pouquinho aí para os nossos É, ouvintes é um evento sobre. só para contextualizar, né? Que o Zumbi do Summit é um evento que é dirigido por mim, vamos dizer assim, né? Dirigido por mim. Ele teve a sua quinta edição esse ano. Cada ano eu fiz com enfoques diferentes, né? E esse ano foi em cima da TCC mesmo, né? Que é o que é TCC? É Terapia Cognitivo Comportamental. Ou seja, os 2 dias do Summit foi falando da angústia, né? Que o zumbido pode gerar, né? Então, que é aquilo, o paciente ele está. Aqui a palavra doente é meio pesada, mas ele está adoecido por conta desse som, né? Então, ele tem uma interferência tamanha na qualidade de vida do paciente que o paciente, na verdade, adoece, né? E daí é o que eu sempre falo, assim, muitas vezes não, assim, é categoricamente quase sempre a obviedade do zumbido ela é buscada, né? Então, assim, procura-se o que é a lógica, o óbvio, né? Então, assim, o que que aconteceu? Em cima daquilo que aconteceu, eu comecei o zumbido e em cima disso eu comecei a me incomodar, porque daí é aquela associação que a gente falou no começo, né? E essa, no olhar psíquico, né? Para, não sei para quem estiver nos ouvindo, quanto que o psique é familiar, né? A todos vocês que nos ouvem, ele às vezes geralmente, né? Ele é confuso, isso dá humanidade, hein? Isso não são nos pacientes com zumbido. Ele é sem lógica, ele traz contradições, ele traz paradoxos. Então, essa questão não óbvia e não lógica que todos nós temos nos nossos inconscientes ou subconscientes, isso está envolvido com zumbido. Então, assim, quando se fala da importância da abordagem da psicoterapia no paciente com zumbido, no formato terapia cognitiva comportamental, na verdade, eu sempre falo, é muito superficial chamar e rotular o zumbido como algo psicológico, né? Mas, na verdade, existe uma trama e um envolvimento desse som, né, com essas disfunções, né, psíquicas, que daí dá toda essa problemática, né? Então, o que parece muito óbvio ali, na verdade, é como se ele guardasse, eu sempre brinco assim, traz um enigma atrás dessa informação, né, que é o próprio zumbido, que daí, na abordagem psicoterápica, toda a ideia é transformar isso em lógico, sem paradoxos, né? E que daí o paciente comece a entender categoricamente o que se passa no nível não consciente dele, né? Para que ele comece a associar, né, a essa relação que o cérebro fez com o zumbido, né? Então, assim, a abordagem psíquica, ela é, assim, de extremíssima... de extremíssimo valor, né? Porque ele consegue entregar um resultado muito mais, com mais sustentação, com mais estabilização do indivíduo, né? Ele perde a vulnerabilidade, ele perde porque daí o paciente fica muito vulnerável, né, com o zumbido, né? Ele fica muito na incerteza do que o zumbido, até onde isso vai e tudo mais, né? Então, assim, eu sempre digo, é trazer o paciente para fincar o pé no chão, e mesmo que o zumbido faça o que for do ponto de vista de volume, o paciente ele fica muito de pé, entendeu? Então, eu sou fã, para quem me conhece, eu sou fã condicional da abordagem psíquica, porque é aquela coisa, eu sei como o paciente fica nessa pós-abordagem, né? Então, o paciente muda, E, assim, ele é outro paciente, né? e a gente, com essa abordagem, a gente está tratando o que realmente é o distúrbio do zumbido, né? E as consequências dele, né? Porque, como a gente já falou algumas vezes, né? Perceber o zumbido apenas nem chega a ser lá um problema, né? Tem pessoas que percebem um zumbido e não se incomodam e nunca vão nem procurar um médico. Agora, se a gente está falando de algo, né, de um desenrolar de sentimentos, sensações, emoções que são provocados em consequência do zumbido, né, que é o distúrbio real do zumbido, aí a gente está, né, direcionando
né? Canalizando ali uma energia e direcionando o tratamento para isso, né? Exatamente. Então, assim, que daí é aquela coisa, no que você faz, o paciente, uma vez incomodado com o zumbido, eu sempre falo, se ele está incomodado, a área psíquica dele está envolvida, certo? Só que o envolvimento com esta condição, assim, um psique que está, e que não é para ser entendido de forma pejorativa, não são os pacientes com zumbido que são assim, tá certo? Pode ser mais frequente a gente encontrar pacientes com essa condição mental, vamos dizer. Mas, na verdade, Uhum. a condição mental dos pacientes é a do ser humano, são das pessoas, entendeu? Só que, na Então, verdade, é aquela condição linkada àquele ruído, entendeu? perfeito. E para quem, para qual paciente que está indicada a TCC? Ó, Você pacientes que se consegue? incomodam e Uhum. pacientes que estão disfuncionalizados por conta do zumbido, ou seja, ele deixa de realizar as suas coisas. E outra coisa, quando a tomada de decisão de qualquer coisa da vida do indivíduo é determinada pelo zumbido. Isso é a coisa mais agressiva que o paciente, ou seja, eu não vou naquela festa por causa do zumbido. Eu não vou fazer isso por conta do zumbido. Eu vou dormir cedo por conta do zumbido. Eu tenho que usar a terapia sonora por causa do zumbido. Ou seja, quem está escolhendo aquelas coisas não é a pessoa, é o zumbido. Então, Total disfuncionalidade, né? Então, assim, é, resumindo, não sei se você concorda, mas eu acho que todo paciente com zumbido tem indicação. Nem todos vão concordar, vão querer, vão estar abertos. Não significa que eles não melhorariam se não fosse com isso, que outras terapias não possam melhorar, mas. A princípio, sim, porque se ele é paciente, ele chegou é porque ele está incomodado. Então, a princípio, qualquer um pode se beneficiar, né? Nem sempre é fácil a gente convencer, nem sempre o paciente está disposto a enfrentar, né? Mas eu concordo, se tem um que a gente gostaria muito que passasse por esse processo, né, da TCC, é esse paciente que está super disfuncional, né? A gente fica assim, nossa, querendo ver esse paciente melhor, querendo ver ele vencendo essas dificuldades, esse monstro, né? E aí a TCC realmente, eu acho que ela casa muito bem com essa demanda, mas acho que para qualquer paciente, né? Se é paciente é porque está para incomodado. qualquer paciente, para qualquer paciente. E É. só antes de a gente finalizar, teve, né, agora nesse summit também a participação de uma queridíssima, que ela inclusive foi uma das nossas convidadas, que foi a Cláudia Candelô, que ela chamou muito bem a atenção para o olhar para o corpo como um todo. A existência do corpo como um todo, ou seja, será que é só a abordagem psíquica, como se fosse um adendo, sabe? Assim, ou seja, temos isso, temos essa abordagem que ela é fantástica, que ela entrega muitos resultados, né? Não são para todos os pacientes, né? Mas eu vou dizer que 70 a 80% dos pacientes se resolvem muito bem do ponto de vista de angústia por conta da abordagem do formato TCC. Mas você, aquela coisa, mostrar para o paciente que ele tem um corpo, isso tudo, mesmo que pareça estranho, faz todo sentido. Então, assim, nós temos uma mente que funciona, mas temos um corpo também que funciona. Ou seja, olhar para isso tudo como um conjunto, né? E daí essa casadinha com a TCC, ela pode agregar, não são para todos os pacientes, nem todo mundo tem paciência, nem todo mundo, sabe, tá como se fosse na vibração daquilo, desse tipo de abordagem, mas ela pode ser muito bem-vinda, sabe, em contextos diversos, né, em pacientes diversos, né? E daí eu acho que é Nossa, isso, né, Lígia? Acho que a proposta do que a gente tinha que falar, a gente vai deixar um Zcast, um episódio só para falar da abordagem psíquica, que eu acho que merece mais detalhamento, né? Mas aí vai sim. ser em algum momento muito breve. Sim, vamos falar. A gente vai ter também uma oportunidade para falar sobre o soma sensorial. A gente vai aprofundando um pouco mais em cada um, mas achei importante a gente ter essa visão geral, esse panorama do que se tem, o que se faz, né? Porque eu Isso, acho que isso ajuda a direcionar, né? A trazer um isso. pouco aí do que se é feito. Mas Eu foi acho que muito o bom, grande recado, eu tenho um grande recado, porque assim, os diga. pacientes, eles têm uma grande preocupação de que se o zumbido tem cura ou não. O meu recado é, se preocupem em deixar de se incomodar,
de procurar tratamentos para você deixar de se incomodar, porque a cura seria deixar de perceber. Então, assim, você procurando abordagens, terapias que vão fazer com que você deixe de se incomodar, o deixar de perceber é consequência, entendeu? Então, prometer cura, a gente não tem como, né? Nem a ciência entregou isso ainda, né? Isso não é um problema, isso é uma realidade, entendeu? Ou seja, a cura ela não vai ser entregue, ela pode acontecer, certo? Em diversos pacientes, né? Mas nós entregarmos isso como expectativa, eu sempre digo, é quase criminoso, né? Então, Quando o paciente está ali no franco sofrimento, buscando, às vezes ele mesmo nos confronta com essa questão. Vai resolver, vai curar, vou deixar de perceber, mas os pacientes que caminham bem no tratamento e que deixam de se incomodar, no final realmente eles deixaram de se incomodar muitas vezes. Eles estão ainda percebendo, mas eles estão felizes. E eles falam, não, mas está tudo bem, estou bem, já estou em outra. Estou preocupado com outras coisas. Isso os próprios pacientes trazem, não é que nós estamos, né? É normal a gente ver isso. Do mesmo jeito que a gente entende a angústia de quem está em sofrimento, de imaginar que não vai conseguir ser feliz se o zumbido não desaparecer, acredite, diminuir a angústia, diminuir o sofrimento, muitas vezes é esquecer mesmo e deixar, muitas vezes, de perceber ou perceber assim, pouco, muito menos. Exatamente. Muito bom. Sensacional. Então, terminamos mais um episódio, mas muitos outros estão por vir aí, né? Porque a gente tem uma lista gigante de convidados, sem falar de nós mesmas, né? Nós duas aqui O sempre assunto é mantendo infinito. aqui a produção. Então, continuem aí nos acompanhando, deem a sua opinião, deixem recados, tirem dúvidas e aguardem os próximos episódios. Exatamente. E nos vemos em muito breve. Zcast, tudo sobre zumbido.